Então nós vamos falar de um tema, mais um tema do Evangelho, né? Evangelho é boa nova, boa notícia. Então Jesus só traz para nós boas notícias. E ele vai falar da fé. A fé remove montanhas. Vocês acham a fé importante na nossa vida? A gente sem fé consegue realizar alguma coisa? Então vejam, né? Nós trabalhamos, confiamos que no final do mês, ou no início do mês seguinte, o nosso empregador naturalmente vai nos remunerar. Nós vamos pegar o ônibus no horário determinado, confiamos que o ônibus vai passar naquele determinado horário. Né? Às vezes a gente está precisando de um Uber, a gente chama e a gente espera, confiante, não é verdade? Então vejam que a fé é a base das nossas realizações. Né? E não é o Luiz que está falando, né? Jesus disse isso. Jesus estava reunido com os apóstolos, quando então surgiu um homem trazendo seu filho. Disse a Jesus: Mestre, aqui tens o meu filho, que é lunático, cai muitas vezes na água, muitas vezes no fogo. Eu o apresentei aos seus apóstolos e eles não puderam curar. Jesus então vira-se para os apóstolos e disse: ó raça incrédula e depravada, até quando vos sofrerei? Virou-se para o pai daquele menino e disse: trazei-me aqui o menino. E Jesus então impôs a mão sobre o menino e ele foi completamente curado. E todos ficaram surpresos. E os apóstolos naturalmente perguntaram a Jesus: Mestre, por que não podemos nós curar aquele menino? E Jesus disse: é por causa da vossa pouca fé. Se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, que é uma das menores sementes que nós conhecemos, poderias fazer o que eu faço e muito mais. Então Jesus coloca a fé como uma das primeiras condições para a realização dos nossos desejos, dos nossos sonhos. Então nós temos, diante das dificuldades que nós enfrentamos, dificuldades naturais, porque nós estamos encarnados, como nosso irmão João colocou muito bem, num planeta de provas e expiações. Então a maioria de nós, né, que aqui estamos, como eu também me incluo, ou estamos na condição de provas, ou seja, escolhas que nós fizemos no plano espiritual para passar por determinadas situações, ou expiações, que é o caso de erros que cometemos no passado e estamos aqui para reajustar, de modo tal que todos, de uma certa forma, estão submetidos às dores e dificuldades de um planeta de provas e expiações. Então nós, né, cabe a cada um de nós, na medida do possível, enxergar as dificuldades não como um castigo, não como uma coisa para nos derrotar, não, oportunidades de crescimento. Me vem à mente agora um caso que nós vimos na televisão, uma jovem sonhadora querendo passar no Enem, num curso muito concorrido na UFMG. Só que ela não tinha condições, vejam, de pagar um cursinho. Mas aí ela lembrou: não, mas eu tenho um celular. Quem sabe eu consigo estudar pelo celular, não é verdade? Então, mas ela falou: mas como que eu vou fazer? Aqui em casa não tem internet. Aí fez uma prece a Deus naquela dificuldade, veio uma inspiração. Aí eu vou lá na lotérica do bairro, vou conversar com o dono da lotérica. Por quê? Porque lá tem internet direto, não tem? Então ela foi lá, conversou com o dono colocou uma mesinha na frente da loja, falou: não, você pode ficar aqui, quantas horas você quiser, aproveita o nosso Wi-Fi. E ela estudava todo dia, 4 a 5 horas por dia, né? E conseguiu fazer a prova e passar. E ela deu entrevista na televisão. Então nós não podemos desistir dos nossos sonhos nas primeiras dificuldades. Temos que confiar, porque, como diz o apóstolo Paulo, ele disse assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Vocês acham que ele tem razão?
Aí às vezes a pessoa fala assim, ah não, mas alguém fez um trabalho para mim, me atrapalhando. Uai gente, nós temos que confiar em Deus ou não? Temos que confiar? Então, e a palavra de Paulo, quando ele diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então vamos confiar, né? Mas tão importante quanto a fé é o nosso esforço, não é verdade? Faz a tua parte que eu te ajudarei, não é assim que está escrito no Evangelho? Então vejam só, não basta a nossa oração, né? Deus, por exemplo, deu ao homem a semente, Deus deu ao homem a terra, Deus deu ao homem as situações climáticas, mas isso basta para a gente fazer a nossa colheita? Está faltando uma parte aí, não está? O que está faltando, gente? O nosso esforço, não é verdade? Ir lá plantar na época certa, porque se nós, hoje eu vi na televisão, os plantadores de soja estão correndo para plantar agora, por quê? Eles vão pegar as primeiras chuvas. Então eles estão trabalhando de manhã, de tarde e de noite. Vejam só, provavelmente eles vão conseguir, por quê? Eles estudaram, né, seguiram vamos dizer assim, os conselhos, né, do pessoal dos engenheiros aí, agrônomos, etc., que trabalham com plantas. Então olha a importância da gente fazer a nossa parte, né? Não basta as condições climáticas, não basta a chuva, não basta o solo. Nós temos que semear. E semeando nós vamos colher. Então a confiança nossa não pode ser abalada pela incerteza, pela dúvida. Você fala assim, ah, nossa, eu vou gastar dinheiro com semente, será que vai dar alguma coisa? Olha aí, a gente já está colocando um empecilho para a nossa realização. Vamos confiar, vamos fazer a nossa parte. A colheita vem de Deus, não é verdade? Então faz a tua parte que eu te ajudarei. Não podemos desanimar diante das primeiras dificuldades que nos aparecem. Né? Não sei se vocês concordam comigo. Vamos confiar e fazer a nossa parte. Vejam, eu trouxe uma questão aqui para a nossa reflexão. Porque muitos falam assim, eu nasci para sofrer. Mas não é verdade, viu? Olha aqui, que está aqui no livro dos Espíritos. Questão 132. Qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Olha a pergunta. Qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? E a espiritualidade responde: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazer chegar à perfeição. Para uns a expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que lutar, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Então essas dificuldades, elas são reais. Muitas vezes a gente fala assim, ah, se eu ganhar na loteria, resolveria todas as minhas questões, as minhas dificuldades. Hoje mesmo a gente viu no celular que um rapaz, um moço, ganhou 300 milhões de dólares na loteria. E ele falou que aquilo criou grandes empecilhos, grandes dificuldades na sua vida. Olha aí. Então o dinheiro não é a solução para todas as nossas dificuldades. Por isso que Jesus vai dizer o quê? O futuro de um homem não depende da abundância dos bens que ele possui. Também está lá no Evangelho. Então o que é realmente que nós possuímos, né? Ontem também nós vimos na internet, a maior casa do mundo, tem 174 aposentos e moram só 4 pessoas. Não deve ser fácil, né, fazer um almoço em família. Então você vê, né, por exemplo, não dá nem para a gente imaginar, né, uma casa com 174 aposentos, 174 cômodos, uma das maiores casas do mundo. Mas eu pergunto, se fosse uma casa de 4 quartos, vamos dizer, já não resolveria o problema? Então, muitas vezes, né, uma outra questão do Livro dos Espíritos, questão 119, se não me engano,
Pode o homem gozar de uma felicidade completa sobre a terra? É a resposta da espiritualidade. Uma felicidade completa não, mas o homem poderia gozar de uma felicidade relativa se soubesse limitar os seus desejos e as suas ambições. Olha só, se soubesse limitar os seus desejos e as suas ambições. Então, o que é que realmente nós precisamos para sermos felizes? Encher a nossa cabeça de preocupações com os bens materiais, não que os bens materiais não sejam importantes, né? Jesus vai dizer o quê? Buscai primeiro os bens espirituais, porque todo o resto lhe será dado por acréscimo. Então, se nós buscamos, né, um trabalho honesto, colocar a nossa energia em coisas positivas, Deus vai prover. E Jesus também disse: o trabalhador fiel tem direito ao salário. Então, Deus sempre vai nos recompensar pelo nosso esforço positivo e constante. Né? Não podemos duvidar das palavras de Jesus, de jeito algum. Né? Temos que confiar e fazer como Jesus disse, né? Não façais como os homens imprudentes, que constroem a sua casa sobre a areia, pois vieram os ventos e as tempestades, e essa casa não resistiu. Mas façais como os homens previdentes, aquele que escuta as minhas palavras e as cumpre, como o homem prudente que constrói a sua casa sobre o quê? Sobre a rocha. Vieram os ventos e as tempestades, e essa casa não ruiu. Então vamos tentar construir vamos dizer assim, nosso futuro em cima de coisas realmente que dão uma estrutura, né? E não em coisas voláteis, né? Que podem ser tiradas de nós a qualquer momento, né? Mesmo que sejamos, por exemplo, o homem mais rico do mundo, porque os próprios faraós, eles eram enterrados com todas as suas riquezas. Vocês já viram? Já observaram que várias vezes eles cavaram, né, as tumbas dos faraós e encontravam grandes riquezas? Porque eles achavam que aquelas riquezas seriam necessárias no plano espiritual. E quantas tumbas não são roubadas até no dia de hoje? Não é verdade? Então, certamente, eles não levaram para o plano espiritual. Então, temos, né, que colocar a nossa mente, a nossa energia em coisas realmente que vão trazer aquilo que nós realmente necessitamos. Não podemos nos deixar enganar pelas coisas do mundo, né? Estar no mundo sem ser do mundo. Então sabemos, precisamos de um trabalho, precisamos, né, viver em comunhão com a nossa família, precisamos também do lazer, precisamos dos recursos materiais para manter a nossa vida. Mas se nós cumprirmos a nossa parte, Deus proverá o certo, né, o resto. Então não vamos duvidar disso. Mas essa questão ainda tem uma segunda parte, né, sobre o objetivo da encarnação. Vejam que interessante. Visa outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. Cada um de nós tem um atributo, um propósito. Vocês já ouviram falar isso? Propósito? Às vezes a gente fala assim, mas o que eu vim fazer aqui nesse mundo? Né? A gente fica na dúvida. A dúvida não é ruim, desde que nós procuremos o esclarecimento. E o Evangelho traz as respostas para os nossos anseios. Então vamos confiar. Certa vez eu pedi uma orientação espiritual, né? Várias vezes já pedi, mas dessa, por assim, ler uma página do Evangelho, um item do Evangelho por dia. Quer dizer que a resposta está lá no Evangelho. Então temos que buscar, porque encontraremos as respostas para as nossas dúvidas. E vamos em frente. Não podemos olhar para trás. Vamos confiar. Se errarmos, né, como diz o apóstolo Paulo,
que era perseguidor dos cristãos. Quando ele é convidado para assistir à pregação de Estevão sobre o Evangelho, ele, como doutor da lei de Israel, ele se revolta. Ele se revolta tanto que ele leva o Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, a ser julgado no Sinédrio. O que era o Sinédrio? Vocês já ouviram falar que Israel tinha 12 tribos? Cada tribo tinha 6 representantes no Sinédrio. 6 vezes 12, 72 juízes. Então ele pega o Estevão, leva lá para ser julgado. E ele é condenado à morte por apedrejamento. Olha só. Mas vejam como que é o destino. Paulo era enamorado de uma pessoa, uma jovem, de nome Abigail. Por acaso, Abigail era irmã de Estevão, mas Paulo não sabia. Quando leva Paulo à morte por apedrejamento, convida a sua noiva, Abigail, a assistir aquele ato de apedrejamento, a morte por apedrejamento. Deve ser uma coisa horrível. Mas levou Abigail. Na hora que Abigail chega para o evento, aquela condenação, vê, mas Saulo, que lá é meu irmão. E aí o que acontece? O amor entre os dois estremece. Como que Saulo tinha condenado à morte o irmão de Abigail. Então eles se veem em dificuldades. Mas vejam só, Estevão era um espírito tão elevado que ele disse a Abigail, nos momentos de agonia, nos momentos de morte: Abigail, cuida bem de Saulo, naquela época era Saulo, porque ele ainda será um grande defensor do Evangelho. Olha só como que o espírito de luz tem condição de ver o futuro muito além do que a gente pode perceber. Por isso que em momentos de dificuldade, ao invés de decidir sozinho, como muitas vezes a gente faz, nós devemos fazer o quê? O que vocês acham? Uma oração, uma consulta à espiritualidade, porque nós sozinhos somos frágeis, mas junto com Deus nós somos capazes de muitas coisas. Então a prece vai chamar para a nossa esfera mental a boa sugestão dos espíritos superiores, que sabem por que nós estamos passando por aquela situação, Então, no caso, voltando ao caso de Paulo, Estevão já tinha aquela visão. E o que acontece com Paulo, como eu dizia? Ele começa a perseguir os cristãos lá na cidade de Jerusalém. Até que ele vai perseguir um cristão de nome Ananias, Isso está no livro Paulo e Estevão. Aqueles que quiserem, está também no Atos dos Apóstolos. Quando ele no caminho para Damasco, Jesus aparece para ele. O que Jesus disse? Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí o Saulo pergunta: quem és tu, Senhor? Eu sou Saulo, eu sou Jesus a quem tu persegues. E ele então vê que ele estava indo numa direção contrária a Deus, completamente. E ele promete, a partir daquele momento, ele fala com Jesus: que queres que eu faça? Então ele não pediu desculpa pelas coisas que ele tinha feito, ele pediu: que queres que eu faça a partir de agora? Vou mudar a partir de agora. O que queres que eu faça? Entra na cidade e lá lhe será dito o que fazer. Então vejam como que Deus age conosco com uma bondade infinita, sempre confia nas nossas possibilidades. Para Deus nós temos sempre solução, Vejam que a própria Santa Mônica, por exemplo, que era mãe de Santo Agostinho, orou por ele 28 anos seguidos. Vocês já pensaram o que é orar 28 anos seguidos? E Santo Agostinho, que é um jovem da pá virada, ele se transforma num grande baluarte, uma grande base para a Igreja Católica, que nós também respeitamos. Olha que modificação extraordinária.
Às vezes a gente fala assim, não tem jeito não. Mas se nós orarmos com fé, nós podemos modificar os nossos sentimentos e as nossas ações. Então depende da nossa vontade, da nossa determinação, que é muito importante, né? Então vejam que essa felicidade completa, que nós às vezes ansiamos, desejamos, não é completa, não pode ser 100% aqui na Terra. Por quê? Porque nós temos várias dificuldades, né? Ou desafios, eu prefiro chamar de desafios. Eu vou trazer alguns aqui para a nossa reflexão, né? Eu acredito que para vocês também é um desafio. Então, o primeiro deles é o viver em família. Porque às vezes nós estamos ótimos, mas às vezes um filho, uma filha, a nossa esposa ou o nosso esposo, às vezes não está tão bem. Então, por isso que é um desafio. Olha só o que nós trouxemos aqui do livro Jesus no Lar. Também recomendamos aí para quem gosta de estudar, né? As pessoas com as quais nascemos e vivemos na Terra são os primeiros e os mais importantes instrumentos que recebemos do Pai para a edificação de nós mesmos. Então, às vezes a pessoa fala assim, não estou aguentando mais essa família, vou mudar, vou ficar sozinho. Será que vai resolver, gente? Vai resolver? Não, né? Então vejam que quando nós, né, estamos, vamos dizer assim, na comunidade, nós estamos amparados. Então nós estávamos vendo uma palestra do Haroldo Dutra, né, que o nosso irmão mencionou, ele falando daquela parábola da ovelha perdida. Então ele dizia o seguinte: o lobo não ataca o rebanho. Ele ataca o rebanho não, ele ataca as ovelhas perdidas. Então, quando nós, né, por uma razão ou outra, nos afastamos do grupo familiar, nos afastamos da igreja, do centro espírita, da nossa comunidade, para ficarmos sozinhos, o que acontece? Abrimos o nosso campo mental à influência negativa. Né? E aí, na parábola, o que a gente estuda? O que a gente vê? Né? O que faz o pastor, diz Jesus, quando, ao recolher as ovelhas do celeiro, percebe que uma delas está perdida. O que o pastor faz, gente? Ele vai atrás da ovelha perdida e a recompõe junto ao rebanho. Porque se ela estiver no rebanho, ela está protegida, não está? Então vejam só a importância da nossa família. Às vezes, nós temos que ajudar um familiar. E às vezes nós somos ajudados. Então esse, né, é o princípio maior da fraternidade. Fraternidade quer dizer o quê? Frater quer dizer irmão. Então nós, no âmbito familiar, nós nos ajudamos uns aos outros. Né? Nós não vamos deixar o familiar se virar sozinho. Não. Vamos dar a mão. Vamos caminhar juntos. Vamos confiar. Amanhã, quem sabe, né, seremos aquele necessitado. Jesus traz uma lição no livro Jesus no Lar, chamada auxílio mútuo. Peço aí a atenção de vocês. Jesus disse que 2 homens estavam caminhando numa zona montanhosa em direção à aldeia. E a noite começou, além de esfriar, ficar cada vez mais escura, ameaçando uma tempestade. O que eles fizeram? Apressaram o passo. Aí eles encontraram uma criança de 8 anos, caída no meio do caminho. Um deles olhou para a criança, disse assim, pensou assim e agiu assim: essa criança seria um peso insuportável. Ele andou à frente. O outro então olhou para a criança e percebeu que ela não teria a menor chance. Então ele se ofereceu. Ele pegou aquela criança com todo carinho, abraçou aquela criança e andou com mais dificuldade. Chegando à aldeia, o que ele percebeu? Que o outro que partira na frente
não tinha chegado. Ele falou, mas né, ele partiu lá na frente depressa, correndo, deixou a criança para trás. Como que ele não chegou aqui? Como o tempo fechou, né, a tempestade caiu, não houve condições de buscar fazer uma recuperação, né, daquele irmão. Então eles deixaram para fazer a busca no outro dia. No outro dia já encontraram a pessoa sem vida, num desvão do caminho. E Jesus explica então, aquele que partiu sozinho no intuito de salvar-se, só contou com as suas próprias forças, que não foi suficiente para vencer as adversidades do caminho. Mas aquele que abraçou a criança e caminhou com dificuldade, o seu calor aqueceu a criança e o calor da criança o aqueceu, de forma que eles encontraram energias para vencer as adversidades do caminho. Jesus vai dizer, um homem sozinho é sempre um adorno na solidão, mas aqueles que nós amparamos hoje ou amanhã serão nossos sustentáculos no futuro. Um benefício jamais se perde. Vou até repetir essa parte. Um benefício jamais se perde. Então aquela pessoa que nós temos esforço para ajudar, sumiu, nunca mais nós vimos. Não importa. Nós fizemos a nossa parte. Então vejam que nós, né, às vezes podemos ajudar. Outra vez nós somos ajudados. Por isso que o Espírito Emmanuel nos fala no livro Pão Nosso, granjeai amigos. Nosso irmão estava falando da importância do perdão, né? Por quê? O que é o granjear amigos? É nós fazermos, né, o possível para mantermos relações de amizade dentro da nossa convivência fraterna. Vocês acham que isso é importante? Quantas vezes a gente está com um problema, vai na repartição pública, chega lá e fala, nossa, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, não sei como é que eu faço. De repente você vê um amigo lá, o que você faz? Oh, meu Deus, você caiu do céu, né? Assim, ele fala, ó, estou tendo que resolver esse problema aqui, eu tenho que pagar o IPTU atrasado, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Não, pode deixar que eu vou olhar para você. No instantinho resolve esse problema. Então veja como que a nossa disposição de ajudar vai abrir novas possibilidades para sermos ajudados. Não que a gente vai fazer aquilo com intenção, mas que possamos pensar sobre isso. Granjear amigos. Certo? Vejam que vou cantar aqui uma coisa pessoal, né? Vocês me desculpem, mas eu acho que vai servir de exemplo para isso que nós estamos falando. Lá em casa tem um desnível do terreno e a minha filha, por exemplo, mora no barracão do fundo. Então o que acontece? A água da chuva não dá para cair na frente da casa, porque o terreno tem que cair na casa da vizinha de baixo. Aí o que nós fizemos? Né? Estava dando uma chuva forte lá, vamos lá conversar com a vizinha, nós vamos pagar, colocar toda a tubulação, fazer uma caixa, né, pluvial, não é esgoto que eu estou falando não. E aí, quem sabe pode passar essa água que está, vamos dizer assim, né, enchendo ali a casa dela, né, no momento de chuva, e jogar na vizinha por trás, né, passar a tubulação para jogar na rua. Aí a gente vê um pedreiro lá e fala, nós vamos lá, a gente paga aquele pedreiro e tal. Aí nós chegamos lá, explicamos a situação, mas a gente ficou surpreso, porque a vizinha falou assim, nós já arrumamos briga com o vizinho do lado, já arrumamos briga com o vizinho da esquerda. Falou, agora o senhor vai ser mais um. Falei, não, né? Quer dizer, a gente está falando isso nesse sentido de aprendizado. Por que a gente vai, vamos dizer assim, arrumar inimizades gratuitamente, não é? Porque pode acontecer com a gente também, a gente mudar de casa para nessa posição, e a cooperação, a colaboração, a fraternidade não é um caminho melhor? Aí o que nós fizemos? Nós conhecemos bem a vizinha do lado, né? Aí a vizinha do lado já tinha uma rede para passar para a vizinha de baixo, aí ela concordou da gente colocar a nossa água pluvial do lado de lá, resolvemos o problema. Mas poderia ser mais fácil, né?
Então a vida pode ser mais fácil quando nós agimos de maneira colaborativa. Não sei se vocês concordam, né? Nós vimos também uma ação judicial, olha só, né? Eu gosto de trazer para a gente refletir. Então a vizinha, ela tinha uma porta que fazia muito barulho. E morava de parede e meia com a outra vizinha. Então toda vez que ela abria a porta, a vizinha, mas né, que droga, não vai resolver os problemas dessa porta e tal. E elas brigaram e levaram o caso na justiça. Aí a decisão do juiz, colocar uma borracha na porta. Vocês acreditam? Depois de vários anos de contendas, né? Então, a gente fica perguntando, e se elas tivessem conversado e logo nos primeiros dias ter colocado a borracha, não ia resolver o problema? Então, olha que como, né, a gente traz isso para a gente refletir. Como que às vezes os problemas são criados ou alimentados pela nossa invigilância. Então, vamos buscar simplificar a vida, não é verdade? Para a gente viver melhor, né? É o que a gente veio trazer. Então, a gente falava que o primeiro desafio é viver em família, né? Porque, naturalmente, muitas vezes nós temos que ceder, temos que ser fraternos, né? E a fraternidade começa em casa. O segundo ponto, que eu acho é um desafio para todos nós, é o sustento diário, né? Porque se Deus deu todas as condições para que nós possamos nos manter, é claro que falta o nosso esforço, né? Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, não é verdade? Então vejam que, apesar de Deus possibilitar todas as situações para a nossa felicidade, nós temos que fazer o esforço, né? E vejam só, o trabalho é, ao lado da oração, o mais eficiente antídoto contra o mal, porquanto conquista valores incalculáveis com que o Espírito corrige as imperfeições, disciplina a vontade. Né? Hoje é segunda-feira, às vezes a pessoa levanta, nossa, tem uma semana toda que eu tenho. Mas olha só, não é através do trabalho que vamos conseguir os recursos que nós necessitamos. Então o trabalho é uma bênção. Às vezes a pessoa trabalha toda a vida, né, depois aposenta. Fala, agora eu não vou fazer mais nada. Aí às vezes a pessoa dá margem à influenciação espiritual. Então nós temos que colocar a nossa energia a nosso favor, né? A pessoa pode fazer uma caminhada, pode fazer uma atividade física, pode fazer um trabalho voluntário, pode diminuir, né, pegar uns bicos diferentes de vez em quando, por exemplo, se a pessoa é um bom eletricista, né? Então, quer dizer, todo mundo precisa. Então, se eu coloco as minhas habilidades a favor do próximo, eu vou conseguir os recursos que eu preciso, né? Então, vejam que a vida é essa troca fraterna de habilidades, né? Paulo, numa de suas epístolas, vai dizer: há diversidade dos dons, mas é o mesmo Deus que opera em todos. Olha só, é o mesmo Deus que opera em todos. Então, se pegar aqui o nosso grupo, vamos dizer assim, um tem facilidade com a culinária, o outro gosta de música, o outro tem uma facilidade com a oração, o outro gosta de manter tudo limpinho, né? Essa casa está toda limpinha, olha que maravilha, né? Alguém fez isso, né? O outro tem outras habilidades, de modo tal que nós formamos um conjunto harmonioso, onde cada um vai contribuir de acordo com as suas possibilidades. Por isso que Paulo fala diversidade dos dons, né? Ele fala isso com relação à mediunidade, mas podemos aplicar também aos atos da nossa vida. Então, se nós nos completamos, né, as nossas habilidades, nós não podemos dizer, eu não dependo de ninguém. Podemos dizer isso? Nós vamos lá na padaria, tem um pãozinho já prontinho para nós, né? A gente vai no supermercado, todas as coisas que nós necessitamos. Então, nós temos essa interdependência. Nós dependemos uns dos outros. Então, é importante, né, que a gente compreenda a nossa necessidade de dar a nossa contribuição. Né? Fazer, às vezes, uma comida, né?
a ajudar na casa, por exemplo, colocar a nossa energia à disposição do próximo, né? Então o trabalho ao lado da oração, é a nossa sustentação, vamos dizer assim. Olha só, trouxe um outro desafio, hein? Vamos ver se vocês concordam comigo. Cuidar do corpo e do espírito. Né? A gente sabe que nós temos que cuidar. O corpo, nós renascemos com uma certa quantidade de fluido vital. Vocês já ouviram falar de energia vital? Se a gente estudar lá no livro dos Espíritos, é a energia que nós nascemos para viver tantos anos. Né? Vamos imaginar como se fosse uma bateria. Quando nós fizemos, ou a espiritualidade nos ajudou, na nossa programação reencarnatória, nós recebemos uma carga de fluido vital para tantos anos. Então vamos lembrar de um outro fato. André Luiz foi médico aqui na Terra. Você já ouviu falar de André Luiz? Né? Escreveu uma coleção de 16 livros. Quando ele desencarna, ele foi para o plano espiritual. E aí, o que ele percebeu? Nossa, eu devia ter dado mais importância à religião quando eu estava encarnado. E ele é levado a uma consulta quando ele é recolhido na colônia Nosso Lar. Aí, o médico, né, pega o seu prontuário. Vejam só, na colônia Nosso Lar, cada habitante tem o seu prontuário espiritual. Aí pega o prontuário dele e vai dizer: pena que tenha voltado 8 anos antes do previsto. Olha só, por quê? Aí o doutor Henrique de Luna vai explicar para ele várias atitudes, né, intempestivas, e esse fluido, nós chamamos de fluido vital, foi gastado premeditadamente, ou, aliás, antes do previsto, né? E ele então vai ao plano espiritual e o doutor Henrique diz assim: eu vejo aqui no seu prontuário que você atendeu mais de 15 mil pessoas durante o seu trabalho como médico. E vejo aqui que muitos oram por você até hoje. Né? Então o seu esforço não foi de forma nenhuma infrutífero, né? Mas poderia ter feito mais. E ele, que tinha vontade de atender também as pessoas lá no plano espiritual, como médico, ele recebe a proposta de começar como auxiliar de enfermagem. E ele atende e o doutor Henrique de Luna vai dizer para ele, né? Aliás, é o Clarencio que vai dizer para ele, que ele gostaria de continuar a sua missão de médico no plano espiritual. Só que ele não conhecia o corpo perispiritual. A gente vai do plano espiritual com o corpo perispiritual, que não é exatamente igual ao corpo físico. Então você tem que estudar mais sobre esse corpo energético para depois auxiliar com maior eficiência. Então vejam como que nosso irmão dizia bem, né? Nós vamos para o plano espiritual com as nossas conquistas e com as nossas imperfeições. Então nós não podemos perder a oportunidade de crescimento, né? Oportunidades fraternas, procurar fazer o bem de acordo com as nossas possibilidades, né? Então cuidar do corpo e do espírito é também uma missão para cada um de nós. Não podemos gastar as nossas energias vitais com coisas que nós sabemos que não fazem bem, né? Que são várias situações. Bom, então a vigilância também é outro ponto que nós achamos um desafio na nossa vida. Por quê? Nós emitimos os pensamentos, né? E também recebemos os pensamentos de outras criaturas, né? Paulo vai dizer, né? Eu tudo posso, mas nem tudo me convém. A gente não pode fazer tudo. A gente não vê na internet as pessoas fazendo várias coisas, depois elas se arrependem. Então nós temos que colocar aí
a vigilância. Eu posso fazer isso, mas eu não devo. Né? Aí eu posso chegar lá no meu serviço, quebrar o pau lá com o meu chefe e falar, ó, nunca mais eu volto aqui. Aí depois a gente fala, e agora? Como é que eu vou fazer? Então nós temos que ter o quê? Calma, né? Vamos dizer assim, ter essa vigilância. Então, outro desafio é a vigilância quanto aos nossos vícios e imperfeições. Né? Temos que vigiar e orar. Jesus estava com os apóstolos momentos antes da crucificação. Então Jesus convida Pedro, Tiago e João para irem com ele ao Monte das Oliveiras, ao Getsêmani, para orar. Aí Jesus, chegando lá, Jesus disse, eu vou orar, fiquem atentos. Quando Jesus volta, o que acontece? Os apóstolos estavam o quê? Dormindo, não é verdade? E o que Jesus fala com eles? Não pudestes orar comigo, nem se fosse por alguns instantes? Vigiai e orai, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quer dizer que os nossos impulsos, né, estão muito ligados às nossas necessidades materiais. Então, antes de agir, temos que pensar, será que se eu fizer isso vai dar certo? Quantas vezes vem aquele pensamento, não faz isso não. Né? Às vezes você está dirigindo de madrugada, sinal vermelho, numa avenida movimentada, aí você fala assim, vou passar. De repente aquela vozinha do nosso mentor espiritual, não passa não. Aí a gente freia, né? Se a gente tem juízo, a gente freia. Se a gente não tem juízo, a gente vai. E acontece às vezes o imprevisto. Então temos que ouvir essa voz interior, né? Que vem dos nossos mentores espirituais. Não vai não. Ele está vendo que está vindo um carro lá do outro lado que você não viu. Né? Ele está vendo aquela situação, ó, o fulano de tal ligou, falou que se você investir 500, você vai receber 15 mil. Mesmo? Aí você recebe aquele telefonema e tal, oferecendo aquela situação, aí vem aquela vozinha, não vai não, é frio, é golpe. Não é verdade, gente? Eu estou falando mentira? Não acontece com a gente? Né? Então nós temos que ficar vigilantes, porque o mal ainda acontece, né? Nós estamos num planeta de provas e expiações. Então aquela vontade de ganhar assim, uma coisa que não está fora da realidade, né? Falar, mas será que é mesmo? Às vezes a gente paga para ver, depois fala, nossa, né? Minha filha trabalha na Caixa. Então foi lá um senhor, recebeu o FGTS, cerca de 400 mil. Aí ofereceram para ele uma casa com desconto assim. Ele tinha que fazer naquela semana. O pessoal da Caixa falou com ele, o senhor não pode retirar esse dinheiro daqui, porque isso é golpe. Aí no outro dia ele voltou com o filho, assinou o papel, que estava ciente de todos os riscos, e ia retirar aquele dinheiro de qualquer jeito. Retirou. Né? Claro que nós falamos isso, né? Olha a dificuldade, se fosse com a gente. Nós não estamos desejando mal para ninguém. Mas olha só, né? Passou uma semana, ele falou que aquilo deu errado. Né? Então, nós temos que ficar vigilantes. Né? Porque, naturalmente, nós sabemos que é através do trabalho, às vezes árduo, né, e constante, que nós vamos conseguir atingir os nossos sonhos. Né? Então temos que desconfiar das facilidades. Né? Jesus se reúne com os apóstolos na semana da crucificação e ele vai dizer, tende bom ânimo, eu venci o mundo. 3 dias, 4 dias depois estava crucificado. Mas falou para não esperarem facilidades. Né? Então nós, né, como temos ali aquele desejo de vencer, de sermos felizes, temos que estar atentos. Não podemos embarcar em qualquer situação, né? E veja porque o nosso irmão Aniceto, no livro Os Mensageiros, ele nos fala acerca da vigilância que nós temos que manter. Assim como o corpo físico pode ingerir
alimentos venenosos que intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual, o nosso perispírito, pode absorver elementos de degradação que ele corroem os centros de força. Vocês já ouviram falar dos centros de força ou chakras? Então nós temos os chakras, né? Que são focos de energia. Com reflexo sobre as células materiais, tudo isso provindo de atividades mentais negativas ou excessivamente presas aos limites da matéria. Então temos que ficar atentos, né? Vamos manter a nossa mente sempre ligada, né, aos planos espirituais. É uma oração. Às vezes a gente sai de casa, não faz nenhuma leitura, nem um Pai Nosso, uma Ave Maria. Aí você fala, não tem tempo de orar. Mas Deus conta conosco. Nós contamos com Deus. Então muita gente fala assim, não é preciso orar porque Deus conhece todas as nossas necessidades. E o Espírito Emmanuel, a respeito da oração, vai dizer, se não me engano, no livro Rumo Certo, que nós podemos comparar, né, a energia da oração com uma usina de energia elétrica. Ah, mas como assim? A usina não manda energia para a nossa casa, todas as nossas casas, mas para a gente aproveitar daquela energia, nós temos que nos conectar, não é verdade? Você tem que colocar o computador, você tem que ligar a geladeira, você tem que ligar a televisão. Então você está conectado. Não é que você está desprezado, não. Mas se nós estamos distraídos, né, o nosso mentor está querendo nos dar um conselho, está querendo nos dar uma orientação, né, a respeito de alguma dificuldade que a gente esteja vivenciando. Então, se a gente não estiver aberto a escutar, falar, não, vou pedir a Deus, né? Ou então, talvez quem de vocês não passou pela situação de dormir com um grande problema, às vezes sem solução, acordar no outro dia e falar, não, já sei o que eu vou fazer, eu vou procurar fulano de tal, eu vou lá no banco, eu vou procurar fulano de tal da minha família, tenho certeza que nós vamos nos entender. Então, olha só como que a noite, né, favorece o desprendimento do corpo físico e muitas situações que poderiam parecer insolúveis são resolvidas durante o sono físico, né? Então, não podemos, né, de forma alguma desprezar a oração e a vigilância. E no livro Fonte Viva, lição 78, ditado pelo Espírito Emmanuel, ele vai comentar mais uma passagem de Paulo. Olha o que Paulo fala, gente. Não sabeis que é um pouco de fermento leveda a massa toda? Então Paulo vai falar. Não sabeis que é um pouco de fermento leveda a massa toda? Então aquelas senhoras aí, ou aqueles que sabem fazer bolo, a gente coloca, por exemplo, né? Já fiz muito bolo também. 3 colheres de farinha de trigo, né? 3 colheres, por exemplo, de açúcar, 1 colher de fermento. O fermento, o que faz com a massa? Faz a massa crescer, não é verdade? Quando a massa não cresce, o que acontece? Fica aquele bolo solado, né? Você já deve ter visto. Então, Paulo compara o nosso pensamento a uma fermentação espiritual. E olha só o que o Espírito Emmanuel, né, o mentor do Chico Xavier, vai falar a respeito disso. Vejam só. Pensamento é fermentação espiritual. Então a pessoa fala assim, eu vou montar um negócio para mim. Aí vem aquela ideia, qual negócio? Eu vou montar tal coisa, que é o que eu gosto de fazer. Então de repente vai vindo as ideias, né? E a pessoa vai trabalhando aquelas ideias para concretizar o seu sonho. Pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes. Em segundo, gera hábitos. E depois governa expressões e palavras através das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Regenerado, pois, o pensamento de um homem,
o caminho que o conduz ao Senhor se lhe revela reto e livre. Regenerado, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o leva ao Senhor se lhe revela reto e livre. Então, olha como que nosso pensamento pode atuar modificando toda a nossa vida. Né? Então, esse pensamento, nós temos que cultivar os bons pensamentos, porque os bons pensamentos fortalecem a nossa alma. Então, daí a importância, né? Bom, então nós vemos que esses desafios acontecem e naturalmente vai ser muito importante, né? Eles vão ser muito importantes para o nosso futuro. Então Jesus vai dizer: o que ligares na terra estará ligado no céu. O que desligares na terra estará desligado no céu. Como que a gente pode entender, né, essa expressão de Jesus? As nossas atitudes aqui têm um reflexo no nosso futuro no plano espiritual. Se nós fizermos o bem, o que nós vamos receber, gente? A boa consciência, o bem, né? Se nós, por acaso, fizermos o mal, naturalmente, dentro da relação de causa e efeito, receberemos o mal. Então vejam que nós somos os artífices do nosso futuro. Hoje nós passamos dificuldades, né? Eu digo que também passo dificuldades. Mas se nós encararmos essa dificuldade com fé e com confiança, nós vamos conseguir superar, né? Nada é insuperável. Nós podemos vencer qualquer situação. Nada é impossível, como nos disse o Mestre Jesus. Mesmo a viciação pode ser vencida pela nossa energia e o nosso trabalho constante, né? Então temos que realmente buscar essas soluções. E Jesus, acerca das aflições ou desses desafios que eu coloquei, vai dizer: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tende bom ânimo. Então não podemos desanimar diante das dificuldades, né? Vocês já ouviram falar de um poema de Carlos Drummond de Andrade que parece muito interessante. Ele diz assim: no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Aí você olha e fala: isso aqui, né? O que quer dizer isso? O que é a pedra, gente? Não é um obstáculo? Às vezes a gente vai fazer alguma coisa, aparece um obstáculo. E André Luiz dá a solução no livro Agenda Cristã, na lição Aprenda com a Natureza. Então ele vai dizer: olha só, o rio encontra o mar porque aprendeu a contornar os obstáculos. Vocês acham que ele tem razão? Vocês já pegaram um traçado de um rio para vocês verem? É todo sinuoso, né? Ele vai dibrando os obstáculos. Então aquela pedra que às vezes está no nosso caminho, eu estou querendo melhorar a minha capacitação profissional. Mas eu não tenho dinheiro para pagar o curso. Aí de repente você abre um jornal, você vê o celular, o governo mineiro está fazendo um projeto de qualificação profissional com curso gratuito. Olha aí a oportunidade. Não é verdade? Então olha como que as oportunidades muitas vezes vão surgir na nossa vida de maneira imperceptível se a gente não estiver atento, né? Então aquele curso que você não tinha dinheiro mais para fazer, de repente aparece até de graça, e com certificação, e com vale transporte. Então, né, nós não podemos perder a oportunidade, não é verdade? Temos que estar atentos. Nós vimos, né, uma pessoa que passou muitos meses procurando uma vaga, né, e foi no Cine com uma insistência fantástica. Depois ela conseguiu a vaga que ela queria. Aí ela deu a declaração para a gente não desanimar diante das dificuldades. Mas eu não sei fazer um currículo. Então procure quem sabe.
Não é mesmo? Ah, mas eu preciso melhorar minha qualificação. Vamos fazer, que tem muitas instituições que dão cursos gratuitos. Olha o aproveitamento do tempo, né? Temos que aproveitar as oportunidades, né? Não podemos desanimar. E sobre o poder da fé, esse poder é tão grande que no Evangelho tem algumas passagens, né? Que a gente trouxe aqui para a nossa reflexão. A fé é a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Então a fé vai possibilitar que a gente faça grandes coisas, né? A pessoa fala, ah, mas eu não consigo, né? Não, talvez você não consiga de cara, mas você pode se preparar. Então os desafios são oportunidades de crescimento. Porque uma coisa que você pensava que você não conseguia, quando você coloca a sua energia, a sua boa vontade, parece que abre novos caminhos. E você percebe que aquilo não é tão difícil como você pensou. Então olha a importância do pensamento positivo. Eu vou fazer o que estiver ao meu alcance. Certamente vai dar frutos, né? A fé dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Absoluta segurança. Então não podemos desistir dos nossos sonhos, mesmo que pareçam impossíveis. Vou dar um exemplo. Vocês conhecem aquela skatista brasileira, foi campeã mundial de skate, né? Agora não me vem o nome dela, se alguém né? Raíssa Leão. Ela morava no interior do Maranhão. Ficou sabendo que tinha um campeonato brasileiro de skate na cidade de Santa Catarina. E ela falou, não, eu tenho que participar desse campeonato. Mas eles, morando no interior do Maranhão, não tinham recursos. Mas vejam só, eles falaram, não, nós vamos movimentar a comunidade. E arrumaram um patrocínio para o pai e a mãe e a Raíssa irem até Santa Catarina. Apenas a passagem de ida. Vocês imaginam, né? Sair do Maranhão apenas com a passagem de ida para participar do campeonato. Não parece uma loucura? Mas eles confiaram. O que aconteceu? Ela saiu-se muito bem do campeonato, foi campeã, e lá arrumou um patrocinador, que além de pagar a passagem de volta, ainda a contratou. Olha que atitude de coragem. Então nós temos, muitas vezes, diante da adversidade, confiar nos nossos propósitos, mas sobretudo em Deus. Deus vai prover. E aconteceu, né? Não parece uma loucura? Você, por exemplo, viajar 2.000, 3.000 quilômetros sem a passagem de volta, pai, mãe e filho, e eles conseguiram. Então vejam que coragem, né? E também determinação para que eles conseguissem. E hoje é uma das campeãs mundiais aí de skate. Talvez se ela não tivesse ido, talvez não acontecesse. Então veja como que depende de nós, né? Da nossa confiança. Às vezes a gente vai fazer uma coisa, ah não, isso aqui não vai dar certo. Ah não, eu vou perder meu investimento. Ah não, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não, né? Às vezes a gente tem a ideia, passa lá no Sebrae, você quer montar um negócio, passa lá no Sebrae primeiro, para você saber, né, como fazer. Aí a gente vai ter uma orientação profissional. Então a possibilidade de sucesso vai ser maior, né? Então temos que buscar os meios para conseguir concretizar os nossos sonhos, né? A verdadeira fé se conjuga à humildade. Então vamos confiar primeiro em Deus, né? Não podemos achar que vamos resolver tudo sozinhos, né? E
A fé religiosa é a condição da fé inabalável. Mesmo diante das situações mais difíceis, não podemos nos deixar abater, de jeito algum, né? Fé inabalável só é aquela que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Está no Evangelho. Então, mesmo naquela situação que aparentemente não haja solução, vamos confiar, né? Jesus vai prover, se nós não esmorecermos, né? Por isso que Jesus também vai dizer em outra passagem: ajuda-te que o céu te ajudará, pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porquanto quem pede recebe, quem procura acha, e aquele que bate a porta abrir-se-á. Então, não sei se vocês já ouviram falar da lei da atração. Nós atraímos para a nossa esfera espiritual aquilo que nós desejamos. Jesus vai dizer isso da seguinte forma: onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então, quando nós colocamos, né, a nossa fé, a nossa vontade, a nossa energia em coisas úteis e proveitosas, a espiritualidade vai, vamos dizer assim, os céus vão conspirar a nosso favor. Às vezes é uma coisa assim: você encontra com alguém no ponto de ônibus, você encontra alguém num anúncio que você recebeu no celular, né? É aquilo que nós chamamos de acaso. Aí você fala: não, eu entrei aqui por acaso. Você passou em frente ao cine, não tinha intenção de entrar no cine, de repente você fala assim: não, vou entrar aqui, quem sabe tem alguma vaga. E a vaga está lá, esperando. Então temos que estar abertos, né, às novas possibilidades de aprendizado e de crescimento. Vamos lembrar também aquela passagem da tempestade acalmada. Você se lembra dessa passagem do Evangelho? Jesus estava com os apóstolos, né? E eles estavam no mar da Galileia e de repente começou a tempestade. E Jesus estava dormindo. E os apóstolos começaram a ficar apavorados. Não, esse barco vai virar, né? A chuva está piorando cada vez mais. Acorda Jesus aí, dá um jeito, pelo amor de Deus. Aí acordaram Jesus, né? Aí Jesus acorda, né? E Jesus diz, né? Ó homens de pouca fé. E Jesus então, né, estende as suas mãos e a tempestade passa como por encanto. E eles então ficam surpresos, né? Quem é esse que consegue acalmar as tempestades, né? Então Jesus dá ali uma prova de todo o seu poder. Mesmo naquela situação complicadíssima, vamos dizer assim, as coisas de repente se serenaram, né? Quando eles realmente buscaram ali o amparo de Jesus. Então, aparentemente, em muitas situações, pode parecer que o nosso barco está meio à deriva, assim, vamos dizer, sem ter um destino determinado. Mas se nós confiarmos, né, e orarmos com fé e com segurança, vai apresentar-se a solução. Pode não ser aquela que nós desejamos, mas outra solução surgirá. Então, Jesus aí é o Espírito mais puro que já habitou entre nós, né? No livro A Caminho da Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel, Emmanuel nos fala que Jesus estava presente na formação do nosso planeta há 4,5 bilhões de anos atrás. Olha só, quando se formaram, ou quando foi formado o nosso sistema solar. Então Jesus já era o responsável espiritual pelo nosso planeta. Então imaginem, né, a grandeza desse Espírito. Então quando nós recorremos a Jesus, temos que confiar, né? E a fé está ligada também à perseverança. Vou trazer mais uma passagem aqui de Jesus para a nossa reflexão. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados. Será que é nesse tempo que nós estamos agora? Trairão e odiarão uns aos outros.
e numerosos falsos profetas surgirão, e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Vou até repetir: aquele que perseverar até o fim será salvo. E aí aconteceu outro caso na televisão que me chamou a atenção. Um comerciante no interior de Pernambuco, ele fez um grande esforço para fazer uma grande venda no sábado e domingo. E ele estava voltando para casa com R$ 950 dentro da carteira. Quando ele foi descer a rua, estava cheio o carrinho de coisas, sem perceber a carteira ficou para trás, no meio da rua. E logo em seguida via um companheiro, um homem comum da cidade. Aí ele encontrou a carteira e olha o que ele pensou: R$ 950, cheio de dinheiro trocado. Isso aqui é de uma pessoa trabalhadora, né? Ali pelas 6, 7 horas da noite. Eu vou encontrar essa pessoa e vou devolver essa carteira para ele. Não parece um desafio, gente? Achar uma carteira sem nenhum documento, sem falar que é de A ou B? Aí o que ele fez? Ele falou: Deus vai me ajudar. Ele pegou, viu que tinha algumas câmeras nas casas próximas. Aí ele foi lá na casa, pediu para ver as imagens. E aí, numa das casas, ele viu a imagem daquele homem que era conhecido, era um comerciante ali da cidade, comerciava, por exemplo, na praia, né, nos lugares assim. Aí ele viu, quando o homem descendo com o carrinho, a carteira caiu. Ele falou: foi fulano de tal. Vou lá procurar e vou devolver, porque ele deve estar precisando. Foi atrás dele, devolveu o dinheiro. Ele ficou tão feliz que ele chamou a imprensa, falando: isso aqui tem que ser uma coisa que ele já tinha dado como perdido aquele dinheiro, né? Todo o seu esforço de um fim de semana de trabalho árduo, e aquele dinheiro voltou para ele. Então olha só que beleza de história, né? A pessoa podia ter ficado com dinheiro? Podia, não podia? Mas ele fez o quê? Que a consciência mandou: vou devolver, porque a pessoa deve estar precisando. Então olha como que o nosso ato, né, de honestidade, às vezes de gentileza, por que não dizer, de fraternidade, vai trazer para nós uma felicidade que nenhum dinheiro, nenhuma viagem pode comprar, né? Então quando Jesus fala: aquele que perseverar até o fim será salvo, quer dizer, além disso, né, ele, o comerciante, quis recompensá-lo com um recurso, e ele não aceitou. Ele: não, de jeito algum, né? Esse dinheiro é seu, é o seu mérito, é o seu esforço. Então olha como que o nosso esforço em fazer o bem pode trazer benefícios inimagináveis, né, para a nossa consciência, para a nossa fortaleza espiritual. Não é verdade? Então temos que perseverar diante das dificuldades. Não achar que esse mundo está perdido, né? Não, tem muita gente boa, né? E nós não podemos esquecer disso, né? E no Evangelho também, numa das passagens de Paulo, ele vai nos lembrar da importância da coragem. Então ele vai dizer: pois Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder, amor e equilíbrio. Está na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Então, diante das adversidades, não podemos achar que não tem solução, que não tem jeito, né? Que a gente não pode fazer nada. Não. Vamos pensar com Deus o que nós podemos fazer, né? Às vezes, escutar aquela pessoa, ter paciência, falar boas coisas, né? Pode mudar uma situação. E gostaríamos também de colocar aqui a importância da prece na nossa vida, né? Na lição do livro Vinha de Luz, a lição 98, Espírito Emmanuel vai nos falar: a prece recompõe. Então o que é recompor?
De repente a gente está com alguma dificuldade, algum problema, parece que não tem solução. Então a prece vai agir como se fosse um farol no meio da neblina, nos indicando o caminho para sair daquela situação. Então o Espírito Emmanuel, né, vai nos fazer um comentário acerca dessa passagem de Paulo. Tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Na construção de simples casas de terra, há que despender um longo esforço para ajustar o ambiente próprio, removendo óbices, eliminando asperezas, melhorando a paisagem. Quando não é necessário acertar o solo rugoso, é preciso muitas vezes aterrar no chão, formando um leito seguro à base forte. Instrumentos variados movimentam-se metódicos no trabalho renovador. Assim também na esfera de cogitações de ordem espiritual. Então, assim como nós empregamos a nossa força para remover, melhorar, né, um aspecto material, a prece vai ser um instrumento maravilhoso para enfrentar os problemas espirituais. Na edificação da paz doméstica, continua o Espírito Emmanuel, na realização dos ideais generosos, no desdobramento de serviços edificantes, urge providenciar recursos ao entendimento geral, com vistas à cooperação, à responsabilidade, ao processo de ação imprescindível. E, sem dúvida, a prece representa a indispensável alavanca renovadora, demovendo obstáculos no terreno duro da incompreensão. A oração é divina voz do Espírito no grande silêncio. Então vejam só, a oração, né, é divina voz do Espírito no grande silêncio. Então quando nós oramos, nós movimentamos as nossas mais sublimes energias. Então isso possibilita o contato com a espiritualidade superior. E nós, muitas vezes, somos intuídos, né, de fazer, de agir de determinada forma. Quantas vezes um problema que parece insolúvel, alguma briga, alguma incompreensão, é resolvido na base do diálogo, da comunicação. Não é verdade? Então, são recursos que nós não podemos desprezar de maneira alguma. Até 9h30? Até 10 para 10. Nossa, mas é muito. Não, mas você pode ir até a hora. Ah, tá bom, ótimo. Obrigado aí. Mas então, gente, olha só, como que é importante, né? Nem sempre a prece se caracteriza por sons articulados na conceituação verbal, mas invariavelmente é prodigioso o poder espiritual comunicando emoções e pensamentos. Então nós não podemos achar que nós não precisamos da oração. Jesus várias vezes não se retirava para orar, não é verdade? Então imagine, Jesus é o Espírito mais puro que já habitou entre nós. Ele tinha que fazer a oração, né? Nós temos que seguir o seu exemplo. Então a oração... eu fizer obrigado. Não, obrigado. Então vejam que não podemos dispensar a prece de modo algum, né, na nossa vida. Seja um Pai Nosso, seja uma Ave Maria, seja uma prece decorada ou não. Importa o nosso sentimento, né? Jesus vai dizer, né? Quando fordes orar, não fazeis como os hipócritas, né? Oram nas praças públicas para serem vistos, mas entrai para o vosso quarto e orai a Deus em silêncio. Orai a Deus em silêncio. Quer dizer, a gente tem que ter aquela convicção, né, de conversar como se fosse um amigo, né? Me ajuda nessa situação aqui, o que eu faço? Então vai vir a intuição e a gente seguir aquela intuição, né? Porque aí teremos aí esse recurso maravilhoso da prece para nós
continuarmos a nossa caminhada, né? E sobre isso também, olha só, a literatura espírita é tão maravilhosa, né? No livro O Evangelho de Chico Xavier, então um amigo, Carlos Bacelli, vai trazer para nós várias passagens de Chico acerca da vida que ele levava, né? De muito amor, de muita dedicação. Então, na lição 348, ele vai falar sobre oração e renovação. Lição 348. Em qualquer dificuldade, não nos esqueçamos da oração. Elevemos o pensamento a Deus, procurando sintonia com os bons espíritos. No mínimo, a prece nos pacifica para que encontremos por nós mesmos a saída para as dificuldades que estejamos enfrentando. Então, não é que a espiritualidade vai resolver tudo para nós, mas vai nos indicar um caminho. Olha que importante, né? Isso é tão importante que nós trazemos também, já caminhando para a finalização, a história do cego Bartimeu. Então, Bartimeu era cego, vivia na cidade de Jericó. Sabendo que Jesus ia passar na cidade, ele pensou, é a grande oportunidade. Vai ser hoje, quem sabe Jesus vai me curar. Então ele vai e se posiciona na rua principal. E ele, que andava sempre à margem dos acontecimentos, ele pensa assim, hoje é o grande dia. Então quando ele sente, chegando a multidão, né, aquele burburinho, ele era cego, mas não era surdo. Ele começa a gritar, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele começa a gritar tanto, que as pessoas que estavam em volta começam a recriminá-lo, né? Para de gritar, né? Jesus já está vindo, né? Mas ele não para. Confiante que Jesus iria prestar atenção, continua gritando. Jesus então se aproxima e pergunta a ele, que queres que eu faça? Olha que pergunta objetiva. Que queres que eu faça? O que ele disse? Que eu veja. Jesus então impõe a mão sobre ele e ele fica completamente curado. E todos conheciam aquele homem, porque ele era cego fazia muito tempo. E a partir daquele momento ele começa a seguir Jesus por todos os caminhos. Então veja, ele que vivia à margem dos acontecimentos, pela sua situação, de repente ele vê na chegada de Jesus uma grande oportunidade da sua redenção. E ele consegue. Olha a importância da fé na nossa vida. O que nos move? Né? A vontade de atingir um determinado objetivo. Então nós não podemos pensar que aquele objetivo é impossível. Não. Vamos mobilizar a nossa energia, a nossa vontade, né? Nos vem à mente, por exemplo, o inventor da lâmpada e da lâmpada elétrica, né? Então ele descobriu a lâmpada, eu esqueci agora momentaneamente o nome dele, né? Thomas Edison, obrigado. Então, olha só, Thomas Edison descobriu há mais de 100 anos a lâmpada elétrica. Mas ele descobriu depois de mais de 100 tentativas. Aí o repórter perguntou assim, o senhor descobriu a lâmpada, mas o senhor teve mais de 100 fracassos. Ele não tive mais de 100 fracassos. Eu descobri 100 maneiras que não deram certo. Olha a diferença, gente. Diante dos nossos erros, daquilo que saiu errado, vamos aprender a lição. Saiu errado? Vamos fazer diferente. No departamento que eu trabalhava, estava assim, se você continuar a fazer as coisas da mesma forma, vai continuar obtendo os mesmos resultados. Não é verdade? Então, de vez em quando a gente tem que mudar. Não, eu tentei dessa forma, não deu certo. Agora eu vou fazer dessa outra. Quer dizer, ele tentou, depois de 100 tentativas, ele conseguiu chegar no objetivo. Então a fé é essa perseverança. Mesmo que a gente erre, o importante é continuar na vida,
na luta. Tivemos muitas encarnações, talvez eu mesmo tenha cometido muitos erros, mas agora eu vou procurar acertar mais. Então, antes de fazer determinada coisa, vamos pensar, será que isso aqui vai ser bom? Né? Será que vai ser útil? Será que vai ajudar alguém? Ou vai prejudicar? Se for prejudicar, é melhor não fazer. Não é verdade? Então, fica aí, né, o nosso estudo. E ele deu um pontapé inicial para hoje nós termos a lâmpada de LED. E ele deu um pontapé inicial para hoje a gente ter a lâmpada de LED. Exatamente, né? Hoje a gente tem a lâmpada de LED, tem outros recursos maravilhosos, né? Em cima dele. Então é isso, né? O esforço, ele é, vamos dizer assim, ele continua nas gerações posteriores. O bem que nós fazemos hoje, talvez vai ter uma repercussão daqui a não sei quantos anos. Mas o nosso esforço tem que ser constante. Não podemos, né, desanimar diante das adversidades. Então fica aí, né, eu agradeço a atenção de todos, que nós possamos refletir, né, o que eu posso fazer melhor. Né, o Serginho Cavalcante, no livro Em Busca da Felicidade, nos recomenda fazer uma boa ação por dia. Uma boa ação por dia. Falar muito difícil. Né, a gente vai ver que não é tão difícil assim. Né? Se a gente começar hoje, nós já vamos aproveitar melhor o nosso dia. Então fica aí o nosso agradecimento, né? Agradecimento também à casa, que sempre nos recebe aí com tanto carinho, que nós possamos aí sempre aprender, né? Isso que é importante. Como a nossa irmã estava falando, né? O aprendizado é constante, não é verdade? Então, obrigado aí por vocês.